E é muito específico, é muito da área, você vai ali aprender uma coisa, sabe aquela coisa assim, para que eu vou aprender isso, né? Lá não, lá é uma coisa, por exemplo, fala hipocampo. Tem um semestre que estuda um hipocampo, fica dentro do hipocampo. Semestre não, quadrimestre. Lá são 3 quadrimestres, né? Você fica 4 meses dentro do hipocampo. Então, quando alguém fala hipocampo, né, é muito amplo. Então, você vai entender dentro ali de funcionamento. Então, isso que eu venho estudando. E lá, quando a gente entra na parte de pesquisa, você tem que achar um lado para pesquisar. Quer pesquisar doença, quer pesquisar acidente, quer pesquisar performance. Tem, dentro da neurociência tem muitos lados. Até tem uma coisa muito engraçada, uma piada que eu sempre trago, que no primeiro dia de aula a professora falou assim, olha, tem 3 segmentos que vocês podem estudar aqui, né? O primeiro é computacional, então hoje a gente tem a possibilidade de, por exemplo, um neurônio faz X coisas. Você joga isso no computador e faz vezes 1 bilhão. Então o computador te dá uma previsibilidade de alguma coisa. Então tem esse computacional, tem o clínico, que é com humanos, e tem o teste com animais, né? Então ela falou assim, vocês podem escolher tal, entre pesquisar humanos ou pesquisar animais, né? Aí eu levantei a mão e falei assim, professora, eu pesquiso adolescente. Que área que entra, né? Porque, inclusive, o comportamento beira o animalesco. E tem uma explicação, por causa do córtex pré-frontal que não está pronto. A nossa diferença para os animais é o córtex pré-frontal. Então, se eu tenho um humano que não está com o córtex pré-frontal pronto, ele está mais perto da animalidade do que quem está pronto. E é muito doido quando a gente aprende isso e a gente estuda aí com Suzana Herculano Hessel, né? Que vai estar pronto com 29 anos de idade. A primeira vez que eu vi essa informação, fiz um filminho assim, meu Deus, quanto a gente fez de coisas até os 29 anos sem estar tutorado, e o quanto a gente, como professor, acha mesmo que este ser humano tem toda uma circuitaria de autorregulação para ele dar conta de tudo que ele precisa dar conta. Exato. Dentro de um espaço escolar, né? E aí você imagina que tem professor que tem menos de 29, né? Hoje a neurociência já deu uma afinada nesse número, está ali entre 23 e 25, né? Até teve uma vez que eu falei isso, uma menina falou assim, William, amanhã é meu aniversário de 25 anos, vou acordar diferente? Não, a biologia não conhece calendário, né? Um número aproximado, mas assim, o professor de 24 anos, de 25, ele também está em formação. Como é que alguém que está em formação cuida de alguém que está em formação sem que ninguém saiba disso? Vamos colocar, assim, esse refinamento, né, neurocientífico, vamos colocar 23, né? A educação básica também é quem disso, né? Então, até o final do ensino médio, a gente está falando de 16, 17 anos. Então, assim, não está nada maduro ainda. Por isso que é um absurdo a gente exigir que um adolescente de 17 anos escolha a faculdade e a profissão que ele terá para o resto da vida. Mas e aí? A gente não tem como escapar disso num cenário Brasil, né? Acabou o ensino médio, a família já faz uma baita pressão. O que seria o ideal, Borghetti, pensando no desenvolvimento do adolescente? Enfim, o que a gente podia fazer considerando o contexto brasileiro e o perfil de desenvolvimento do adolescente? O que eu vou falar pode parecer sabe quando o Testemunho de Jeová traz aquele livrinho que tem o cara passando a mão no tigre, que é o paraíso, né? Pode parecer uma capinha da revista da Testemunho de Jeová, Sentinela, chama quem já recebeu, ou quem é Testemunho de Jeová que está nos assistindo, porque às vezes fala assim, isso aí na teoria é muito bonito e tal, mas assim, precisa ser algo que o adolescente se conecte com aquilo, porque assim, o pior público do mundo para você se relacionar é adolescente. Pior. Só que quando você transpassa essa barreira, quando você consegue engajar um adolescente, não há público melhor. Quando você vê, por exemplo, manifestação, tropa de choque descendo a borracha, vê quantos de 40 tá lá apanhando da tropa de choque. São pouquíssimos. Quando tem. Quem toma borrachada em prol de uma ideia é adolescente. Então, os partidos políticos sabem disso, o sistema sabe disso, então ele engaja o adolescente, porque ele sabe que o adolescente é facilmente engajável quando você vende a ideia para ele. Então, se o adolescente ele vai para uma coisa que ele gosta, que ele ama, que ele vê sentido,
ali ele já vai ter, assim, metade do caminho mais tranquilo. Porque o esforço é como se a gente fizesse assim, tem coisas que a gente vai bem, que eu aplico um esforço 3 e tem um resultado 1000. A gente estava até falando de começar, né, o que está acontecendo aqui nesse podcast, tem um monte de burocracia aqui atrás. Se fosse para a gente sentar e fazer a burocracia, era o contrário, é um esforço 1000 para um resultado 3. Totalmente. Né? Então, assim, o primeiro ponto é, precisa o adolescente, ele falar, assim, para mim, isso aqui é legal. O segundo ponto que eu sempre falo para os pais legal, você quer fazer isso? Primeiro, será que é necessário entrar numa faculdade com 18? Porque aí a gente tem que começar a fazer uma análise, né? Por que eu quero que meu filho entre na faculdade de 18? Será que é porque eu quero que ele faça isso? Ou o que meus parentes vão achar? Meu filho acabou a escola e não entrou na faculdade. O que os meus amigos vão achar? O que as pessoas vão achar de mim, como pai e como mãe? E ver que o adolescente aqui está no segundo plano. Né? Então, um exemplo que eu tive recentemente numa escola que eu dou aula, uma aluna gosta muito de futebol, fala sobre futebol, tem canal na internet falando de futebol, né? E Baroni, eu vou até falar o nome dela porque ela, né, a gente já conversou publicamente, é uma história muito bonita, assim. E ela falou para mim assim, eu quero ser jornalista esportivo. Cara, assim, para ela assistir um jogo de futebol e fazer uma análise na internet é tipo, sério que alguém paga eu para fazer esse tipo de coisa? E aí eu fui, eu boto pilha, né? E ela São Paulina, a gente brincava, eu falava, e aí, como é que foi o jogo São Paulo? Ela, não, porque tá o volante 4-5-2, tipo, ama aquilo. Aí no final do ano, a escola lá que eu dou aula, Sagrado Coração, ele faz uma atividade muito legal.